Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O governo diz que o desmatamento na Amazônia é o maior em 15 anos. Jogo entre Sport e Bahia agora à noite pelo Campeonato Brasileiro tem confronto entre torcidas. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A Justiça Federal autorizou que o empresário Arthur Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, cumpra prisão domiciliar. Vamos até lá então, no Rio de Janeiro, com Pedro Paulo Filho, que está aqui comigo e tem as informações de lá. Boa noite, Pedro Paulo. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, assim que for notificado, o empresário vai ter 15 dias para voltar aqui ao Brasil e se apresentar à Justiça. Rei Arthur foi condenado na Operação Lava Jato e está foragido há 4 anos. Em agosto de 2017, ele teve a prisão decretada, acusado de participar de fraudes em licitações na área da saúde e também de pagar propina durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral. O empresário também admitiu que pagou pela compra de votos para que o Rio fosse sede das Olimpíadas de 2016. Bom, se Rei Arthur não se apresentar nesse prazo de 2 semanas, aí o pedido de prisão preventiva vai ser restabelecido. Giovana. Obrigada pelas explicações por enquanto e até daqui a pouco. Mais de 100 pessoas processaram a organização do Festival de Música, que deixou 10 mortos e centenas de feridos nos Estados Unidos. Os processos chegam a um valor equivalente a 11 bilhões de reais. Os familiares das vítimas culpam o rapper americano Travis Scott por negligência em não planejar o show em Houston, no Texas. Durante a apresentação em novembro, o público foi esmagado pela multidão que tentava se aproximar do palco. E a Polícia Federal enviou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de prisão preventiva do padre Robson de Oliveira Pereira, do Santuário Pai Eterno, de Trindade, em Goiás. Vamos até Brasília com Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. O relator do caso no STJ é o ministro Benedito Gonçalves. O gabinete do ministro confirmou o recebimento do pedido, mas ainda não há uma decisão. Segundo informações internas da Polícia Federal, o padre não está em Goiás desde que a ação foi protocolada no STJ. O pedido de prisão foi feito após um áudio indicar a compra de sentença favorável ao padre na Justiça Goiana. A defesa dele alega que não existe base jurídica para a solicitação da Polícia Federal, mas ainda não entrou com o pedido de habeas corpus. O padre Robson é investigado desde o ano passado pelo Ministério Público por suposta lavagem de dinheiro de doações. Os desvios chegariam a 100 milhões de reais. Giovana. Muito obrigada pelas explicações, Matheus. Até daqui a pouco. Na França, o Senado aprovou um projeto que prevê pena de até 5 anos de prisão para quem matar um bicho de estimação. Em 2 anos, vai ser proibido o uso de animais em circos. E a venda de cães e gatos não vai ser permitida a partir de 2024. Os donos ainda precisam assinar um termo afirmando que estão cientes das necessidades dos pets. Motoristas de ônibus de Belo Horizonte anunciaram greve a partir de segunda-feira. Vamos saber o motivo dessa paralisação com a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. A categoria pede reajuste salarial de 9%, mais correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Eles também querem vale alimentação de R$ 800, melhoria no plano de saúde e outros benefícios. A categoria está em estado de greve desde o dia 11 deste mês e alega que está sem aumento salarial há 3 anos. Com a decisão pela greve, a Prefeitura de Belo Horizonte convocou uma reunião de emergência para amanhã desta sexta-feira para que o transporte público seja mantido. Giovana. Tomara que entrem num acordo, porque impacta muita gente, né? Muito obrigada, Virgínia. Nos Estados Unidos, uma equipe de filmagem flagrou o momento em que um carro caiu no mar, em Maryland. Os profissionais iriam gravar uma simulação de operação de resgate quando o carro saiu de um estacionamento e caiu na água. Um bombeiro que já estava preparado pulou no mar e resgatou o motorista. Ele foi levado ao hospital com ferimentos leves. Os brasileiros vão poder acompanhar nesta madrugada o maior eclipse da Lua dos últimos 580 anos. De Belém, então, fala com a gente o Felipe Nobre. Boa noite.
Boa noite, Giovana. O eclipse lunar deve começar às 4h20 da manhã e terá cerca de 3 horas de duração. O fenômeno acontece quando a Lua passa pela sombra projetada da Terra em alinhamento com o Sol. Inclusive, o desta madrugada também é chamado de microlua, já que ocorre no momento em que a Lua está no ponto mais afastado da órbita ao redor da Terra e aparentemente fica menor. A Lua ainda poderá ser vista em tom levemente avermelhado ou alaranjado por causa da luz do Sol. No Brasil, o evento poderá ser admirado nas cidades do centro-norte do país, já que nessas regiões a Lua se põe após o ápice do eclipse. Giovânia. Obrigada, Felipe. Nos Estados Unidos, o coronavírus é uma das 10 principais causas de mortes entre crianças. Autoridades sanitárias reforçaram o pedido para que os pais levem os filhos para serem vacinados contra a Covid-19. Em 2 semanas, os Estados Unidos vacinaram 10% do total de crianças. Os números mostram um ritmo 3 vezes mais rápido que a taxa de adultos vacinados no começo da campanha de vacinação. Cerca de 28 milhões de crianças entre 5 a 11 anos vão receber o imunizante no país. A Prefeitura do Rio de Janeiro definiu nesta quinta-feira o calendário de aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Voltamos a falar então com Pedro Paulo Filho sobre essas novas datas, né? Isso mesmo, Giovana. Olha, todos os moradores maiores de 18 anos que completaram o esquema, receberam a segunda dose há pelo menos 5 meses, já podem voltar aos postos para receber o reforço. Agora, para quem tomou a segunda dose há menos tempo, aí o calendário vai seguir o critério de idade. Nesse caso, a aplicação vai começar na semana de 29 de novembro até 4 de dezembro para quem tem 59 anos ou mais. Na semana seguinte, será para a vez de quem tem 58 anos ou mais. E esse calendário segue nesse critério de uma idade por semana até o dia 4 de janeiro de 2022. É o último dia para os moradores com 55 anos ou mais. Nesse caso, por faixas etárias, o intervalo entre a segunda e terceira doses deve ser menor, de apenas 3 meses. Giovana. Obrigada e uma ótima noite para você, Pedro Paulo. Nos Estados Unidos, uma pesquisa revelou que mais de 1 milhão de americanos não recuperaram o olfato depois de serem contaminados pela Covid-19. O estudo também mostrou que a maioria das pessoas consegue recuperar o sentido em até 6 meses depois da infecção, mas para outras a perda do olfato pode ser permanente. No Rio Grande do Sul, o governo decidiu acabar com o limite de pessoas em eventos abertos ou fechados. A Marcele Dutra é quem traz os detalhes de Porto Alegre. A medida foi anunciada nesta quinta e vale para qualquer acontecimento com público, inclusive jogos de futebol. A partida entre Inter e Flamengo neste sábado deve ser a primeira com o estádio totalmente liberado. A volta do público com capacidade máxima em feiras, shows e festas deve contribuir para a retomada da economia. Mas os protocolos de segurança, eles vão continuar obrigatórios, principalmente o uso de máscara de proteção em locais fechados ou com maior número de pessoas. Também nesta quinta, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou que o Rio Grande do Sul tem 236 municípios, com mais de 90% da população adulta completamente imunizada. É quase metade do total de cidades do estado. Nesses lugares, o passaporte vacinal deixa de ser uma exigência. O lado ruim dessa notícia é que quase todos os municípios com imunização avançada têm menos de 50 mil habitantes. Porto Alegre, por exemplo, imunizou 83% dos adultos. O estado americano da Flórida proibiu que escolas e empresas exijam máscaras e a vacinação contra o coronavírus. A medida do governador Ron DeSantis vai contra a ordem do governo federal. Segundo a nova lei, vacinas, máscaras e quarentena de pessoas saudáveis não podem ser obrigatórias. Os locais que violarem a decisão podem pagar uma multa equivalente a mais de R$270 mil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária enviou um ofício ao Ministério da Saúde cobrando explicações sobre as doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos. Voltamos para Brasília, então, para falar com o Matheus Escavazini sobre isso.
Giovana, a Anvisa solicitou os documentos de estudos, pareceres e notas técnicas que basearam a decisão de ampliar a dose de reforço para toda a população. Essa decisão não teve o aval da agência, que vem acompanhando as decisões em outros países e aguarda informações dos laboratórios. A Anvisa reconhece a importância da terceira dose para a população, especialmente para pessoas que trabalham em ambientes com alto risco de infecção, idosos e imunossuprimidos, mas alerta para a necessidade de considerar a relação entre os benefícios e os riscos individuais. A Anvisa é a responsável por fazer as análises de segurança, eficácia e qualidade dos imunizantes. Giovana. Obrigada, vamos continuar acompanhando, né, Matheus? Os Estados Unidos anunciaram que a partir do ano que vem vão produzir mais de 1 bilhão de vacinas contra a Covid. Por outro lado, o país que mais fabrica imunizantes no mundo ainda tem dificuldades para convencer a população a se vacinar. A imunização entre os adultos está estagnada. Apenas 59% da população está totalmente vacinada. Como resultado da fraca adesão dos norte-americanos, os casos de Covid-19 voltaram a subir em 37 dos 50 estados. Em Connecticut e Michigan, por exemplo, o aumento foi de 83% nas 2 últimas semanas. Com medo de uma nova onda da doença, governadores pressionam a Agência Reguladora de Saúde do país para a liberação das doses de reforço das fabricantes Pfizer e Moderna para todos os adultos acima dos 18 anos. Com as autorizações, a Casa Branca pretende impulsionar a campanha de imunização. Enquanto isso, os estudos para aumentar a oferta de tratamentos continuam. A fabricante AstraZeneca anunciou que sua injeção de anticorpos desenvolvidos em laboratório oferece 83% de proteção por 6 meses. A prestigiada revista Science afirmou que o primeiro infectado pelo coronavírus foi um vendedor do mercado de animais de Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde considera que o paciente zero foi um contador que vivia a quilômetros de distância do mercado. As infecções pelo coronavírus começaram a se espalhar a partir de 2019. Voltamos ao Brasil. Em Pernambuco, o carnaval do ano que vem só vai acontecer se 90% da população estiver vacinada contra a Covid-19. A Priscila Assis tem os detalhes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ainda é muito cedo para ter qualquer definição sobre a realização do carnaval e de grandes eventos no fim do ano. Isso porque, atualmente, Pernambuco tem cerca de metade da população completamente imunizada contra a Covid-19. Segundo o Comitê de Enfrentamento à Covid, somente será possível autorizar festas com multidões quando 90% da população estiver vacinada com as 2 doses e outros 2 milhões de pessoas acima dos 55 anos tiverem tomado a dose de reforço. Já em Salvador, o governo do estado disse sofrer pressão para liberar o carnaval. A Juliana Tourinho é quem traz as informações. Boa noite, Juliana. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O governo afirmou que ainda não há previsão de data para a realização do Carnaval da Bahia e que também vem sofrendo pressões dos grupos empresariais e do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador para a realização da festa. A indecisão é baseada nos casos de Covid-19 no estado, que apesar de estáveis, não recuaram nos últimos tempos. Com essa condição, o governo ainda acredita ser um risco autorizar o evento que atrai milhões de pessoas do Brasil e do mundo, além de acreditar ser impossível conter a aglomeração e uma conferência efetiva no cartão de vacinação no meio da multidão, Giovana. É complicado mesmo. Obrigada. O governo da Grécia apertou o cerco contra pessoas não vacinadas contra a Covid-19. A partir da semana que vem, vai ser proibido entrar em cinemas, museus e restaurantes sem o comprovante de vacinação. A medida vale, inclusive, para quem apresentar um teste negativo para o coronavírus. A Grécia tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa. Cerca de 60% da população é que foi imunizada. 6 capitais vão montar uma mega vacinação no sábado contra a Covid-19 e Manaus é uma delas. A Paloma Mendonça explica pra gente então como vai funcionar. Boa noite. O foco da campanha é nos atrasados para completar a imunização com a segunda dose.
Aqui em Manaus, o Sambódromo vai receber a estrutura para aplicar as doses. O slogan da ação é "Proteção pela metade não é proteção". O mutirão vai durar uma semana e tem como foco alcançar mais de 21 milhões de atrasados com a segunda dose, além das pessoas que já podem tomar a dose de reforço contra a doença. O Ministério da Saúde calcula que mais de 9 milhões de brasileiros já estão aptos a tomar esse complemento. Obrigada, Paloma. A China registrou o terceiro caso de Covid entre atletas estrangeiros que participam de eventos preparatórios para a Olimpíada de Inverno em Pequim. De acordo com a mídia estatal, o participante não apresentou sintomas. Ele está isolado e não teve a identidade revelada. A competição começa em fevereiro e tem sido organizada com rígidos protocolos para evitar surtos da doença. Agora, um alerta importante para quem está afastado do trabalho por incapacidade temporária e recebe auxílio-doença do INSS. Termina nesta sexta-feira o prazo para agendar uma nova perícia médica. Na Paraíba, mais de 90% das pessoas com o exame atrasado ainda não fizeram. Vamos até João Pessoa com o Simon Cavalcante. Boa noite, Simon. Boa noite. Essa perícia é chamada de pente fino e serve para avaliar se o beneficiário continua incapaz de trabalhar. Quem não agendar até essa sexta-feira pode ter o pagamento cortado. Aqui na Paraíba foram chamadas 2.580 pessoas por um edital de convocação, mas menos de 200 tinham agendado o exame até a semana passada. O problema se repete em todo o país. Dos 95 mil nomes convocados, apenas cerca de 10 mil marcaram a perícia. E o INSS alerta, se o benefício for cortado, além de fazer a nova perícia, o segurado terá de pedir para reativar o auxílio. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Pelas orientações, Simon. A Itália aprovou nesta quinta-feira um auxílio mensal para menores de idade. O governo vai pagar o equivalente a mais de R$1.000 por menor de 18 anos. O programa social já atendia famílias de baixa renda, mas a partir de março do ano que vem, todos os menores vão ter direito. Imigrantes residentes na Itália há pelo menos 2 anos também vão ter o acesso ao benefício e jovens com deficiência vão receber o pagamento vitalício. O desmatamento na Amazônia brasileira bateu recorde nos últimos 15 anos. O Matheus Escavazini traz os detalhes. Giovana, o governo federal divulgou que o desmatamento na Amazônia subiu quase 22% em um ano. Isso significa que entre agosto de 2020 e julho de 2021, o desmatamento foi de 13.235 quilômetros quadrados, maior área desde 2006. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área devastada corresponde a quase 9 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O ministro da Justiça, Anderson Torres, falou que vai intensificar a fiscalização e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, admitiu que os números representam um desafio para o governo. Vamos ouvir um trecho da entrevista concedida pelos dois. Os números que foram apresentados hoje são números que tiveram uma alta que não refletem exatamente a atuação dos últimos meses, que nós estamos sendo mais presentes, e a Força Nacional, junto com o IBAMA e ICMBio, tem atuado em 23 municípios de forma permanente. São números ainda que são um desafio para nós e teremos que ser mais contundente em relação a esses crimes. Agora nós temos um prazo para acabar ou chegar a níveis extremamente aceitáveis dos crimes ambientais no Brasil. Esse prazo será cumprido, estamos aí readequando as nossas forças e subiremos para essas regiões de desmatamento, para essas pessoas que ainda insistem nesses crimes ambientais. O Estado brasileiro vai subir com força total para a Amazônia, para o Pará, para o Mato Grosso e para esses estados onde os números ainda não estão bons. No mercado financeiro, o dólar encerrou a quinta-feira em alta de 0,80%. A moeda americana é cotada a R$ 5,56. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 0,5%, fechando abaixo dos 103 mil pontos. Procuradores dos Estados Unidos abriram uma investigação contra a empresa Meta, grupo que controla o Facebook. O motivo é a criação de uma rede social para crianças. A gente fala mais uma vez, então, com a Evelyn Bastos.
A investigação, que envolve representantes de 8 estados, foi anunciada em um momento em que a empresa enfrenta a pior crise desde a fundação. O objetivo é examinar os efeitos que a nova plataforma pode gerar nos usuários mais jovens. Para especialistas, a rede social é uma ameaça para a saúde mental das crianças. A empresa ainda não comentou o assunto. Em maio, os procuradores gerais de 44 estados enviaram uma carta ao fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, pedindo que ele abandonasse o projeto desenvolvido para menores de 13 anos. No mês passado, uma ex-funcionária denunciou que o Facebook sabia dos efeitos prejudiciais da rede social sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. A Rússia anunciou nesta quinta-feira um novo teste com um míssil hipersônico. O foguete foi lançado de um navio e atingiu um alvo de testes nas águas do Mar Branco. Os mísseis hipersônicos podem viajar a uma velocidade 5 vezes maior do que a do som e também podem ser controlados, uma característica que dificulta ainda mais a interceptação. Segundo autoridades, o míssil Zircon pode atingir alvos a 1.000 quilômetros de distância. O mundo do tênis tenta descobrir o que aconteceu com uma atleta chinesa. Ela foi vista pela última vez há 2 semanas quando denunciou um político por assédio sexual. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações. Boa tarde, Silvia. Olá, Giovana. Uma agência estatal da China divulgou um e-mail atribuído à tenista Peng Shuai. O texto diz que ela está bem e descansando. Para o presidente da Associação Internacional de Tênis Feminino, é difícil acreditar que a tenista tenha realmente escrito o e-mail. No início do mês, Peng Shuai publicou nas redes sociais ter sofrido abuso sexual por um vice-primeiro-ministro da China. A postagem foi apagada logo depois. O homem que teria cometido o abuso não está mais no governo. Desde então, Pequim não se pronunciou sobre a denúncia e bloqueou a discussão nas redes sociais. Outros atletas profissionais, como o sérvio Novak Djokovic, demonstraram preocupação com a jogadora. A China vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno daqui a alguns meses e diversos grupos internacionais pedem um boicote à competição pelo histórico de desrespeito aos direitos humanos no país. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Silvia. A União Europeia prorrogou as sanções contra funcionários do governo do ditador Nicolás Maduro. As punições foram impostas a 50 servidores do alto escalão do executivo venezuelano. De acordo com a União Europeia, as sanções não se aplicam a outros cidadãos da Venezuela e não prejudicam o país. As medidas foram impostas pela primeira vez em 2017 e vão ter validade por pelo menos mais um ano. O governo da Eslováquia vai impor um confinamento exclusivo para quem não se vacinou contra a Covid-19. A medida entra em vigor na segunda-feira e vai durar 3 semanas. Apenas quem estiver vacinado ou recuperado da Covid recentemente vai poder entrar em locais de lazer. Trabalhadores sem a vacina vão precisar fazer um teste do coronavírus. Apenas 45% da população do país completou a imunização. E vem aí o Campeonato Carioca de Futebol e nesta quinta-feira foram definidas as rodadas do torneio. Você vai assistir tudo com exclusividade aqui na Record TV. Começou a contagem regressiva para um dos estaduais mais charmosos do país. Vem aí o Cariocão 2022. Assim como aconteceu este ano, os 12 clubes participantes vão se enfrentar na primeira fase em turno único de pontos corridos. Os 4 primeiros colocados vão disputar as semifinais em jogos de ida e volta. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo encara o terceiro. Dali sairão os candidatos ao título de campeão carioca. Temos também a Taça Rio, né? Que são um enfrentamento entre o 5º, o 6º, o 7º e o 8º colocado do campeonato, no mesmo formato de semifinal e final. E a gente aí atribui ao campeão desse quadrangular a Taça Rio. Nesta quinta-feira foram definidas as rodadas da primeira fase. Atual tricampeão da competição, o Flamengo estreia contra a Portuguesa. O Fluminense, vice em 2021, pega o Bangu. Já Botafogo e Vasco começam a caminhada pelo título fora de casa, enfrentando Boa Vista
e Volta Redonda, respectivamente. Madureira e Resende e Audax Nova Iguaçu completam a tabela da primeira rodada. As datas das partidas ainda serão definidas. Isso tudo vai ser debatido agora na próxima semana para a gente bater aí e definir o início do Carioca, se será no dia 19 de janeiro ou no dia 26 de janeiro. Agora falta pouco. Em janeiro você acompanha tudo do Cariocão aqui na Record TV. Ainda no esporte, nesta quinta-feira, Sport e Bahia jogaram pelo Campeonato Brasileiro. Houve confronto entre as torcidas antes da partida. Vamos ver. O clássico nordestino foi na Arena de Pernambuco, mas antes do jogo, torcedores organizados do Sport e do Bahia se enfrentaram fora do estádio. A polícia interveio e a confusão continuou do lado de dentro. Parte da torcida do Sport quebrou as catracas e as grades e invadiu as arquibancadas. Depois da invasão, os torcedores ocuparam as cadeiras e a situação foi controlada. No campo, o único gol da partida saiu no segundo tempo. Paulinho Mocelin cortou a marcação e bateu sem chances para o goleiro Danilo Fernandes. Final, Sport 18º na tabela 1, Bahia em 17º lugar 0. Uma ilha na Austrália foi tomada por mais de 50 milhões de caranguejos vermelhos que fazem a caminhada anual rumo ao oceano. Os animais tomam conta da ilha de Christmas e seguem em grupo para terminar o ciclo reprodutivo no mar. Essa é considerada a maior migração animal do mundo. As autoridades locais construíram pontes para que eles possam atravessar as estradas. Algumas vias chegaram a ser fechadas para evitar os atropelamentos. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Você fica agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois vem o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.